Estopim para o crime teria sido, segundo ele, a vaidade. Tinha tido uma conversa com a minha esposa e eu estava numa situação em que ela começou a ficar desconfiada, ela passou a ir para a TV. E eu chego e falo, olha, é porque eu precisava ter uma conversa com a Daniela. E falo com ela, eu te levo. Ela me pedia para ir ver essa conversa. O argumento que ela teria usado é de que o Raul Gazola era mais bonito que você. E que eu não, que eu é que estava interessado na Daniela. Então, pois bem, de certa forma isso mexe com o ego, né? Daniela Pérez era casada havia 2 anos com o também ator Raul Gazola. Eles se conheceram durante a gravação de uma novela na extinta TV Manchete. Eu fico abismado de pensar como que eu pude acreditar que aquele risco podia ser contornado. E não deu mesmo. Esta é a última foto de Daniela Pérez com vida na saída dos estúdios. Na outra foto, com os mesmos fãs, está Guilherme de Pádua. Muita gente fala assim, esse crime foi premeditado. Mas eu acho muita burrice alguém que está planejando um crime deixar tanta pista de que estava com a pessoa a qual ele pretende cometer um crime. Na época, a acusação diz que Guilherme deu um soco em Daniela e assumiu a direção do carro dela, este Escort. Na frente do posto de gasolina, eu fecho o carro dela. Nós descemos, eu e ela desce do carro e eu também desço do carro. Essa é a cena que a acusação pinta. E nós discutimos com palavrões e eu dou um soco nela. Ela cai, eu a pego nos braços na frente do posto de gasolina. Coloco-a no carro dela, no banco do carona. Eu tomo a direção do carro e sigo. E o carro onde eu estava, a minha ex-esposa toma a direção e me segue. Mas Guilherme diz diferente. Os dois teriam ido calmamente, cada um em seu carro, até o local do crime, a Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. A perícia confirma. Não havia sinais de que ele tivesse entrado no carro de Daniela. No carro da Daniela Pérez, tinha alguma presença do Guilherme de Pádua, digital, pelo? Não, nós não encontramos nenhum vestígio, nada que indicasse, mesmo que microscopicamente, a presença do Paulo do Guilherme naquele carro. Quando nós saímos, eu esperei mais um pouquinho, parece que ela tinha mais uma cena, não me lembro exatamente quem terminou primeiro, quem terminou depois das gravações. Nós fomos até o estacionamento e nós combinamos, lá na frente a gente encontra e vamos para algum lugar. Emparelhamos os carros e nós falamos, para onde que a gente vai? Não sei, vamos encostar em algum lugar e tal. E eu falei, mas olha, eu não posso demorar, porque eu não queria que aquela conversa fosse demorada, porque eu queria reduzir o risco. Que eu tinha minha esposa ouvindo. Até aquele momento ela já estava vendo, e eu, de certa forma, por dentro, o que é triste de pensar, eu já me sentia assim, tá vendo? Você me desvalorizou, mas olha, você está entendendo o que eu estou falando? Entendendo. Já existia uma vaidade. Você disse que eu era o feio. E lá no fundinho... Mas ela está querendo conversar comigo. Lá no fundinho eu já estava... Era o bom do skate, já estava contando vantagem. Guilherme de Pádua se esforça para provar que o que ele diz é verdade. Ele narra em detalhes o passo a passo dos acontecimentos que, na sua versão, levaram à morte da atriz Daniela Pérez. Ela me fala, eu tenho um lugar que eu conheço aqui perto, vamos parar lá. Me segue. Saiu com o carro e eu fui atrás do carro dela. Nós chegando até aquele local, ela parou o carro, eu parei. Eu desci muito rapidamente do carro. Puxei para fora do carro. Por quê? Porque a minha esposa tinha que escutar. Ela desce, ela começa a falar como ela estava triste, que queria que a novela acabasse logo. De repente, eu ouvi um estalo no carro. Provavelmente, a Paula deve ter se mexido, porque
chegou na hora que ela não aguentou mais. Quando deu o estalo, eu fingi que não tinha escutado. Fiquei olhando para ela assim. E ela virou o rosto. E eu senti aquela coisa dentro de mim que eu falei, o que será que foi? E eu fiquei esperando ela perguntar, ué, o que será que foi isso? Eu falei, não, esse é o carro, o motor que está quente, que instalou. Eu já estava pensando o que eu ia dizer. Só que numa fração de segundo eu escutei a voz da Paula. E ela sai do carro. Falando o quê? Xingando. E eu virei o rosto, a Daniela virou o rosto para mim, como quem diz... Qual é? O que é isso? Tipo, aí eu virei o rosto para ela, ela fez assim. E eu tentei falar alguma coisa e ela já virou o rosto para lá, para olhar. Porque havia umas palavras que estavam sendo ditas. Ofendia você ou ofendia a Daniela? Era coisa de mulher, a minha mulher estava brava. E a Daniela tinha um gênio também um pouco mais... Ela era muito pulso forte. E ela fala, o que é? Se enxerga. De repente, a Paula parte para cima dela. Quando ela partiu, naquele milionésimo de segundo que acontece, que até então eu já estava pensando um texto mais ou menos do tipo, olha, você desculpa, mas sabe como é que é? Mulher grávida é muito nervosa. E ela estava com essa coisa na cabeça, eu ia tentar dobrar a situação. Só que uma partiu para cima da outra. Se atracaram? Uma pulou para cima da outra. Principalmente a Paula. Só que o que eu fiz? Eu me joguei no meio. E como você separa uma briga? Se tiver duas pessoas brigando, você não separa uma briga entrando no meio e separando. Vai para lá, porque as pessoas te rodeiam. As pessoas saem, você não consegue separar uma briga. Você pode ver em qualquer lugar que alguém separou uma briga, alguém pega e segura uma pessoa. Enquanto a outra é empurrada, outra. Às vezes, se tiver dois bolinhos, você não consegue segurar uma pessoa que está partindo para cima da outra. Não, calma, você não consegue. E o meu ímpeto, nesse momento, foi de segurar a Daniela. Então, com uma das mãos, eu segurei a Daniela. E com a outra, segurei e puxei para cá. Eu empurrava o rosto, o peito. Então, a Paula partia para cima e ela tomava um empurrão no peito. E tomava um empurrão na cara, menos na barriga. Eu ficava olhando assim, sabe quando você regala o olho e fala, eu não posso deixar acontecer alguma coisa. Então assim, naquele momento era isso. E cada vez que eu fazia, você imagina o tranco. Eu tinha um físico bastante, digamos assim, forte. De repente, aquela briga que não acabava, eu posso me levantar um instante? Pode levantar à vontade. Tá. De repente aquilo pesa e eu caio ao chão. Quando eu caio, bato e fico engarranchado no chão com a Paula em cima de mim. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Quai, seu app de vídeos curtos.